Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O silício e o argônio são dois elementos químicos que pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Esses elementos apresentam como principais radioisótopos o silício de 31 de massa e 14 de número atômico, com meia-vida de 3 horas, e o argônio de massa 41 e número atômico 18, com meia-vida de 2 horas. Considere duas amostras radioativas, a primeira com 40 gramas de silício e a segunda com 80 gramas de argônio. Determine o tempo necessário para que a massa restante de silício na primeira amostra seja igual à de argônio na segunda. Então tá, pessoal, vamos adotar aqui, ó. Nós temos que fazer essa análise depois de quanto tempo ambas terão a mesma massa. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, silício e o argônio. Tá legal? O silício, ele não está partindo de 40 gramas. E o argônio, 80 gramas. Ambos vão sofrer uma desintegração, semidesintegração, né? Ou seja, vai passar o tempo de meia-vida. Então, de 40, qual que é a metade de 40? Não é 20 gramas? Aqui, pessoal, se passaram quantas horas, né? Do silício são 3 horas e do argônio 2 horas. Então aqui se passaram 3 horas. Do argônio, para ele se transformar a metade, ou seja, em 40, se passou 2 horas. Então, tanto a massa quanto o tempo não está batendo, né? Então, se o argônio sofrer mais uma semidesintegração, ou seja, que 20, que ele vai demorar mais 2 horas, bate a quantidade de massa. Porém, não bate o tempo. Porque o argônio se passou 4 horas para se transformar em 20 e o silício apenas 3. Então tem uma diferença de tempo e ele quer o mesmo tempo que tenha a mesma massa. Então vamos colocar mais uma semidesintegração aqui do silício, ou seja, de 20 ele vai para 10. Se passou mais 3 horas. Então tem um total de 6 horas do silício para se transformar de 40 gramas para 10. Só que o argônio só passou 4 horas. Então, se ele passar mais um tempo de meia-vida, ele vai de 20 para 10. Ou seja, mais 2 horas. Agora, ambas as amostras se passaram 6 horas e ambas possuem 10 gramas. Ou seja, ó, passou 6 horas no silício para ficar com 10 gramas e se passaram 6 horas no argônio para terem a mesma massa. Ou seja, o tempo é de 6 horas para passar o mesmo tempo ficando com a mesma massa. Certo, pessoal? Então vamos lá. B. Relacione a configuração eletrônica do átomo de silício com sua posição, grupo, período da tabela periódica. Então tá, pois muito bem. Vamos relembrar a distribuição eletrônica. Número atômico do silício, 14. Se nós realizarmos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6. Eu já fiz a distribuição de 10 elétrons, eu tenho que fazer de 14. 3s2, 3p2. Então, minha última camada aqui, pessoal, é 3, ou seja, período. Então, o silício se encontra no terceiro período, porque é a minha última camada. Agora, qual é o grupo? Vamos falar de família, que é um pouquinho mais antigo, só para a gente ter a noção, né? Então, ó, terminou em S ou em P. Na minha última camada, eu não tenho. Se ele terminou em S ou P, vou colocar aqui, ó, família. Só para a gente ter a ideia, né, para a gente montar.
Se terminou em SP, é família A. Mas qual família A? Eu somo os elétrons. Eu não tenho 2 aqui, ó. 2 aqui e 2 aqui. Então, eu tenho um total de 4 elétrons. Se situa na família 4A. Não é mais usado isso, né? Ou seja, se situa no grupo 14. Então, terceiro período e grupo 14. Tá certo, pessoal? Claro, esse é um exercício mais de radioatividade. A gente fez meio que já rápido. O B, porque distribuição eletrônica a gente já estudou isso antes. Tá certo, pessoal? Então, mais foco, só pra gente dar uma relembrada aqui nesse caso. Tá legal, pessoal? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!